Você que tem a sua Bíblia, você vai abrir comigo no livro de São João, no Evangelho de João. Todos nós já ouvimos esta passagem. João capítulo 8, versículo de número 32 ao 36. Irmão, essa noite de ontem para hoje, o Espírito Santo me acordou de madrugada, e eu sentei no sofá e falei: Senhor, fale comigo, como igreja, o que eu estou precisando como igreja para me acertar aquilo que ainda está fora do lugar. E Deus me deu este versículo. O tema da mensagem é transformado pela verdade. A nossa família, a nossa casa, os nossos filhos, cada parente nosso, ele precisa conhecer a verdade. Porque não existe outro caminho que nos leva a Deus se não conhecermos a verdade. Então vamos lá. João 8, versículo de número 32. Diz assim, quem estava falando era Jesus. Diz assim: conhecereis a verdade. Quem é a verdade, irmão? É Jesus. E existe muitas pessoas inventando um novo evangelho. Jesus é a única verdade. Continuando, e a verdade vos libertará. Irmãos, eu já vivenciei uma vida fora da igreja. Tem pessoas que vão para uma clínica se recuperar, mas a única recuperação eficaz é Cristo, é Jesus, através do sacrifício que foi feito na cruz, por mim e por você, quando ele diz: está consumado. Ele decretou o quê? A nossa libertação. Versículo 33. Respondendo-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como diz tu, sereis livres. Eles ainda estavam presos a quem? A Abraão. Jesus veio para trazer a liberdade a todos. E disse aqui, sereis livres. Se você observar as duas palavras, está no plural. Versículo 34. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O que a humanidade hoje está fazendo? Elas estão se entregando ao pecado. Versículo 35. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Quando nós abrimos a porta, Jesus entra e nunca mais ele sai. Ele só sai se eu e você fechar a porta para ele. Falar assim: Senhor, eu não quero mais o Senhor na minha casa. Versículo de número 36. Se, pois, o Filho os libertar, verdadeiramente, de novo, sereis livres. Podeis assentar em nome de Jesus. Irmãos, se nós estamos aqui nesta noite, porque nós somos livres,
mas nós já estamos caminhando para vivenciar a proibição do Evangelho ser ensinado. Existem alguns países que quem ensina a verdade paga-se um alto preço. Qual é o preço? A vida. Tem pessoas que têm entregado a sua vida para honrar o nome do Senhor. Então vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, vai dizer para mim assim, e você nesta noite: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Irmão, o Espírito de Deus, Ele está nesta noite, no nosso meio. E a Bíblia está dizendo, liberdade. Você nesta noite, eu e você, somos livres para adorar. Uma história que o Espírito Santo me trouxe à memória. Paulo e Silas foram presos por qual motivo? Porque eles ensinavam a verdade. Às vezes as pessoas querem nos prender por você ensinar a verdade. Porque sabe, quando você ensina a verdade surge efeito. Como surgiu aqui? Jesus ensinando. Vocês precisam me conhecer. Às vezes nós estamos apegados a tradições. Como este povo estava, ele estava preso na tradição de Abraão. Jesus falou: eu sou a verdade. Eu sou aquele que liberta. Vamos lá, a verdade da palavra. A tua palavra é verdade. Irmãos, não existe outra palavra que nos ensina a conhecer a verdade. Vamos dentro da Bíblia. João 17, 17. Hoje nós vamos ler muitos versículos para você ver qual é a importância de conhecer a verdade. Porque quando conhecemos a verdade, começa a surgir efeito na nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos, naquilo que você precisa da resposta de Deus. E diz assim: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, a gente fica tão triste quando você abre as redes sociais e você vê as pessoas perderam o respeito de Deus, perderam-se o temor de Deus, perderam-se a graça de Deus, estão fazendo tanta coisa, mas não tem a verdade. As pessoas estão entrando seminua dentro das igrejas, subindo nos altares, fazendo louvor, sendo que Deus é santo, sendo que Deus é poderoso, sendo que Deus é a verdade. O Evangelho, irmão, é tão simples, e tem pessoas inventando tantas coisas. É por isso que você tem visto a humanidade sem direção. Porque as igrejas que têm ensinado a verdade, cada dia que passa, a frequência tem diminuído. Por quê? Como o pastor falou quarta-feira, a verdade ela nos confronta. A verdade que é a Bíblia, ela mostra quem nós somos. Ela nos coloca na parede e mostra aonde precisamos mudar. Quando João Batista estava pregando,
Antes de Jesus iniciar o seu ministério, ele falava: raça de víboras, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. As pessoas não estão acreditando que Jesus vai voltar. Hoje eu ouvi um rapaz falando, discutindo com outro. Eu nem entrei no debate, porque às vezes alguns debates pode surgir até uma briga. Ele falou assim: eu não acredito que o mundo vai acabar, porque já tem 23 anos que está falando que o mundo vai acabar, e não vai acabar, acaba para quem morre. Não. A vida começa depois que morremos. Ah, mas não estou entendendo. Enquanto você está vivo, você ainda está tendo a oportunidade de conhecer a verdade. Mas quando você morrer, você vai aguardar o juízo e a sentença de Deus. Ou você vai estar com Ele, ou você vai ser lançado com o inferno no lago de fogo. Então, enquanto estamos vivos, estamos tendo a oportunidade de conhecer o quê? A verdade. E o que nos garante a salvação e que Cristo vai voltar? O Espírito Santo. Porque Jesus falou assim: bem-aventurado os que não viram, mas creram. Eles viram, andaram, mas não creram. Você não viu, você não andou, mas você crê que Ele está dentro de você, que Ele caminha com você, que Ele está junto com você, que Ele toma as suas dores, as suas necessidades e te coloca de pé. Diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele liberta, Ele limpa, Ele purifica, Ele santifica, Ele justifica, Ele vivifica. Quando nós conhecemos a verdade. De onde Deus me tirou? Estava preso, como Paulo e Silas. E Deus enviou uma serva conhecedora da verdade e falou: deixa Jesus entrar, porque Ele vai te oferecer a verdade vai te libertar. Um dia alguém te apresentou a verdade, e é por isso que você está aqui nesta noite, porque você conheceu a verdade. Quando nós conhecemos a verdade, você não tem prazer de estar fora da verdade. Gera em nós um novo coração. 1 Pedro 1:23, nós somos gerados de novo, que diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível. O que vai fazer a gente desprender da matéria? O corpo incorruptível. Mas para nós recebermos este corpo, temos que conhecer a verdade e deixar a verdade habitar dentro de nós. Sequência do versículo diz assim: pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. A palavra de Deus, irmão, ela é viva. Só que as pessoas não estão dando mais importância para a Bíblia. As pessoas querem escrever uma nova Bíblia, sendo que a Bíblia, ela é viva. E a palavra permanece para sempre. Porque ela saiu de onde? Da boca de Deus. Ela traz cura. Talvez você está aqui nesta noite, precisando de uma cura física. Mas também você está precisando de uma cura espiritual. Uma cura interior. Como eu sempre falo, talvez você está aqui hoje. Talvez você traz um trauma, Deus, da sua infância. E hoje é dia do Espírito Santo te curar.
Está registrado, ó, Salmos 107, versículo 20. Ele cura a nossa alma, Ele cura o nosso espírito e diz assim: enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Lembra anos atrás, quando eu e você não servia Jesus? Olha o que o Senhor fez através da verdade. Ele enviou a sua palavra. Quando o inimigo pensou que estava nos destruindo, o Senhor enviou a palavra, e a palavra sarou, a palavra livrou, a palavra tem te curado, a palavra tem te livrado. Sabe o que está acontecendo? Muitas igrejas estão reduzindo o tempo da palavra e se preocupando com outras coisas. O essencial da igreja é a palavra. Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente aprende ouvindo, e a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra. O dia que a igreja, ministério, levando Deus a sério, deixar de pregar a palavra, você não entra mais pelaquela porta. Porque aqui nós temos aprendido e temos ensinado a verdade. Eu falo contigo sem medo de errar. Eu não me preocupo com a igreja cheia. Porque Deus fala assim: eu estou em busca de verdadeiros adoradores. Existem templos amarrotados, mas são pessoas interessadas em ter e não ser. Nós estamos aqui para ser, porque o ser vai ser eterno. Nós estamos aqui para ser transformado e alcançar a salvação através de quê? Da palavra. Porque a palavra, ela alimenta a alma. A palavra, ela te traz esperança. Ainda que você esteja enfrentando um momento difícil, a palavra te traz esperança. Quando você estiver passando um momento difícil, medita na palavra, porque ela tem resposta por aquilo que você está enfrentando. Edifica. Atos 20, versículo 32. Atos 20, 32. Agora, pois, irmão, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. A Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Quem nos santifica? A palavra. Você está prestando atenção? Tinha mais versículo, mas eu vou respeitar a hora. Todos os versículos que está aqui, você vai ouvir a palavra. A palavra. Você vai ouvir liberdade, libertação, através de quê? Da palavra. Segundo, a verdade do Espírito do Senhor. O Espírito Santo é o quê? A verdade. 1 João 5, 6. Diz assim: este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque
o Espírito é a verdade. Quem testifica dentro de nós? Se você não tivesse o Espírito de Deus dentro de você, você estaria aqui hoje? Quantos passaram uma semana difícil para estar aqui hoje? Mas o que testifica dentro de nós, a verdade, é o Espírito do Deus Altíssimo. Porque Jesus falou, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador, a verdade vai estar com vocês todos os dias. É Ele que testifica. Onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. 2 Coríntios 3, 17. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O Espírito de Deus está no nosso meio. Você prestou atenção como as pessoas dedicaram a sua vida a este carnaval que se passou? Tem pessoas que estão há 2 anos atrás se preparando pelo carnaval que acabou de acontecer. Às vezes, eu e você viemos na igreja e ficamos com a boca fechada. Às vezes viemos na igreja e murmuramos. Às vezes nós viemos na igreja e questionamos. Essas pessoas dão tudo o que eles têm, gastam tudo para desfilar. E nós temos algo de mais precioso que existe no céu, na terra e debaixo desta terra, que é o Espírito de Deus. E ficamos com a boca fechada. Deus te convida para trabalhar para Ele. E muitas vezes você fala assim, ah não, quero ficar só no banco. Ei, por isso que os filhos das trevas são mais prudentes ou mais sábios que os filhos da luz. Porque tudo que dá oportunidade para eles fazer, eles abraçam. E Deus tem te dado oportunidade todos os dias. E você tem recuado. Sendo que eu e você temos o Espírito da verdade. É Deus que te capacita. É Deus que te levanta. É Deus que te escolheu. E é Deus que te chamou. Mas sabe qual a diferença? Existem pessoas que querem ser só chamado. Ser chamado não garante ser salvo. Você tem que ser chamado e escolhido. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer para mim e para você nesta noite, muitos serão chamados. Todos vão ser chamados. Todos, até os que negaram Jesus, vão ter que passar no dia do juízo final. Foram chamados, mas ficaram no meio do caminho. Agora, escolhido é aquele que avança, é aquele que suporta, aquele que está passando por um momento difícil, mas não desiste. Foi o que Jesus passou. Jesus enfrentou momentos difíceis, ele suou sangue, ele chorou, ele sentiu fome, ele sentiu necessidade, mas ele não parou. Sabe por quê? Porque o Espírito da verdade estava sobre ele. O Espírito que liberta estava sobre ele. Que é o quê? A palavra. O Espírito Santo é o guia fiel. O Espírito Santo nunca vai te decepcionar. Tem muita gente que fala assim, lá na minha casa, estou cansado de ouvir isso. Tem parente meu que fala assim, eu não vou na igreja, porque o fulano lá, é da igreja e faz isso.
Sabe quem faz isso? Satanás. Porque ele não deixa você ver quem é a verdade. Olha para Jesus. Não olha para o homem, não. Não olha para o pastor, não. Não olha para a igreja, não. Olha para Jesus. Quando você entrar naquela porta para dentro, olha para quem pode mudar a história da sua vida. Olha para quem pode te curar, te libertar, te transformar, te dar a resposta, a solução. Porque Jesus deixou também na Bíblia. Maldito é o homem que confia no homem. O homem faz tantas promessas, mas não cumpre nenhuma. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre tudo. E nunca vai ficar te devendo nada. Ele guia em direção à verdade. Ele guia-nos toda a santidade. 1 Pedro 1:2. Olha só o que Deus fala para mim e para você. Eleitos. Quem nos elegeu? Você não precisou enfrentar a urna, não, filho. Você foi elegido, eleito. Quando você começou a ser gerado no ventre da sua mãe, Deus já tinha te elegido e colocado o Espírito da verdade dentro de você, segundo presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Quem nos dá graça? Quem nos dá paz? Quem multiplica as nossas forças é a verdade. A verdade é Jesus, irmão. O mundo está vivendo caos. O mundo está vivendo aflições, guerra, terremotos, tempestades. Estão deixando as pessoas sem direção. Mas quem nos dá a graça, a paz, é aquele que deu o seu sangue por mim e por você, Jesus Cristo, o que obedeceu à verdade. Foi por isso que Jesus venceu, irmão. Conheceu a verdade. A verdade é Cristo, Jesus. O Filho é a sua verdade e liberta-nos da maldição da lei, do receio da morte. Tem cristão que tem medo de morrer. Você tem medo da morte? Se você tem medo da morte, você ainda não tem a convicção da sua salvação. Porque ainda você está satisfeito com o que está no mundo, o que está acontecendo aqui. Hoje eu falei, se o Senhor quiser chamar a minha senha hoje, eu parto para a glória, sorrindo. Porque eu já vivi muito mais do que eu mereço. Eu tenho muito mais do que eu mereço. Só dele ter me aceitado já é um presente. De eu estar aqui, de onde ele me libertou, de onde ele me transformou, das curas que ele já realizou na minha vida. Até paralítica eu já fiquei. Está aí minha mãe, minha tia, a irmã, a Mônica aqui, que é a irmã em Cristo, deve saber da história. Quando eu era criança, o demônio queria matar minha mãe. Ele me deixou sem andar. Quando chegou na igreja, o pastor foi orar, o demônio falou, eu não posso com a mãe dele, eu vou matar ele e o irmão dele. É por isso que o diabo tenta te matar todos os dias, porque você é chamado, você é escolhido, e quando nós somos escolhidos, temos que enfrentar as lutas, as batalhas, a tempestade, porque lá no fim, a vitória é garantida. Através de quem? Do Senhor! Aleluia! Ele nos livra do pecado, ele nos livra da força de Satanás. Esse eu quero ler, João 8:44.
João 8,44 diz assim: vós tendes por pai ao diabo. Quem que Jesus estava referindo? As pessoas mentirosas. Quem é o pai da mentira? Diabo. Quantos pais do diabo que está subindo em cima do altar, ensinando mentira para a igreja? Servindo comida com veneno. Quando o profeta Eliseu foi num lugar, estavam preparando uma comida, ele falou assim: há morte na panela. Existem muitos altares que indo a morte espiritual para a igreja. Pai de quê? Diabo. E quereis satisfazer os desejos de vosso pai. O que está acontecendo, irmão? A pessoa entra dentro da igreja, praticamente nua, sobe em cima do altar, praticamente nu. O carnaval colocou uma cena do Jardim do Éden, Eva e Adão, seminu vestido de diabo, pai da mentira, é o que está dizendo aqui, ó, pai da mentira é o diabo. E quantas vezes ele sopra na sua mente: ah, não vai lá na igreja não, aquela igreja lá é fria, aquela igreja lá não tem isso, aquela igreja lá não faz isso. Aqui tem o principal, Jesus, e a verdade, que é a palavra. Existem muitos lugares cheios, mas não tem Jesus e nem a verdade. Tem o pai do diabo, os mentirosos, que faz desejo deles próprios. E diz: ele foi homicida desde o princípio. E não se firmou na verdade. Ele andou do lado da verdade. Mas ele queria ser maior do que Deus. E maior do que Deus não tem nem ser humano. Não tem criatura espiritual que é maior do que a verdade. Que é Jesus, que é Deus, o Espírito Santo. Nele, quando ele profere mentira e fala do que lhe é próprio. O que está acontecendo hoje, irmão? As pessoas estão subindo no altar e falando aquilo que ele quer falar. Não tem mais palavra. Não tem. É tanta apresentação, é tanta oportunidade, ora tanto para a oferta e a palavra não tem mais. Por quê? Pai da mentira, faz assim, que vai te beneficiar. Não esquenta a cabeça com quem está lá embaixo, não. Se preocupa contigo. Olha lá, ó. Mentiroso e pai da mentira. Irmão, quem sobe aqui para ministrar não sabe a responsabilidade que carrega sobre o ombro quando ele está transmitindo a palavra. Porque você que está aí como ouvinte, você não é qualquer pessoa. Você é a noiva. Você é a menina dos olhos de Deus. Então você merecemos o melhor da verdade. Aleluias. Do velho homem. Ele nos livra do velho homem. Romanos 6,6. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servimos mais ao pecado. Você não serve mais ao pecado. Você está aqui hoje servindo a verdade, que é Cristo. Nos livra da escravidão dos homens. 1 Coríntios 9, 19. E para encerrar, você já pode se colocar de pé, que diz assim: porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos,
para ganhar ainda mais. Ele se fez de servo, irmão. Ele veio nos servir. Ele nos serviu através do sacrifício. Faz parte da chamada divina, Romanos 8:21. 8:21 diz assim para mim e para você. Aleluias. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. 2 Coríntios 5:17 diz assim, os irmãos podem se colocar de pé em nome de Jesus para a gente começar a orar. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, tudo que você fez no passado, Deus não lembra mais. Já passaram. Eis que tudo se fez novo. Como se faz novo? Através da verdade. Último, Romanos 12, versículo 2. Não sedes conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Busque a verdade. Existem pessoas que fazem hora extra em outras igrejas. Ele não crê que aqui Deus pode mudar a sua vida. Hoje ele está aqui, amanhã ele está lá, depois ele está do outro lado. Todos os dias ele vai numa igreja diferente. Aí sabe o que acontece? Aí ele toma decepção. Por quê? Eu vou te falar. Chega lá, a verdade não é ensinada. Porque Jesus ensinou a libertação. Ele libertou os cativos. E existem igrejas que não oram mais para ser liberto. Aí quando ele volta aqui, ele está acarretado de demônio. Aí Deus tem misericórdia e dá mais uma oportunidade. Jesus falou, conhece a verdade. Conhece a verdade, para você não ser enganado. O pastor pregou aqui um domingo. Os falsos profetas estão aí. Se for possível, ele vai enganar até os escolhidos. Quantos escolhidos estão sendo enganados? Ele dá ouvido ao homem e acredita em Deus. Por isso que tem muitas pessoas que não acreditam que Jesus vai voltar. Porque está dando ouvido ao homem. Deu ouvido à palavra. Jesus vai vir como um ladrão. Você sabe a hora que o ladrão vai chegar em casa? Então fica vigilante. Eu acredito e creio que o relógio de Deus está faltando poucos segundos para dar meia-noite lá no céu. E a qualquer momento, Deus vai dar ordem aos anjos e buscar o chamado e os escolhidos para viver eternamente do lado dele. Amém? Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei o que você tem enfrentado. Mas se você hoje quer conhecer a verdade e a verdade libertar a sua vida, o Espírito Santo te faz um convite a vir aqui à frente. O que liberta, o que cura é a verdade. É ela que liberta. Está aqui dentro da Bíblia, irmão. Não é a oração do pastor, não é a minha oração, não é a oração do pastor Daniel, não. É a palavra. É mediante a sua fé. A fé vem pelo ouvir a palavra. Você ouviu a palavra, é a verdade.
O Espírito de Deus está te mostrando aonde ainda eu e você precisa mudar. Depois não adianta você chegar lá no céu e falar assim: Senhor, nunca ninguém falou para mim da verdade. Falou não? Aí vai abrir um telão no céu e vai mostrar esse dia de hoje aqui, ó, eu e você. Fala assim: a verdade foi te mostrada, mas você não quis abraçar. Abrace a oportunidade, porque eu e você não sabemos se vamos levantar amanhã. Deus pode nos chamar hoje. Hoje pode ser o último dia meu e seu. Toma decisão hoje. Jesus está aqui, ó. Ele está batendo na porta do coração de cada um de nós. Se você deixar ele entrar, como nós lemos no versículo, ele vai ficar para sempre. Para sempre. Até o dia que ele arrebatar a igreja e ter eu e você para sempre do lado dele. Amém? Convido a você